Fala Comunidade. Letícia Damasceno, boa tarde. Chega junto então. O que você vai trazer hoje? Boa tarde, Érica. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no MG1. A gente começa falando de uma expressão cultural afro-brasileira que mistura dança, música, esporte e ancestralidade, a capoeira. Nesta semana eu fui conhecer mestres que há décadas transmitem a arte em Juiz de Fora. Um papo sobre legado e tradição cultural que une gerações. Hoje o Fala Comunidade está aqui em Santa Cruz, na zona norte de Juiz de Fora, onde nós encontramos um espaço que guarda a memória viva da capoeira da cidade. Eu não conhecia, vou contar isso para vocês, mas eu estou encantada. Logo na entrada da casa a gente consegue ver aqui recordações, lembranças, documentos, fotos que guardam um pouco da história da capoeira em Juiz de Fora e região. Aqui a gente vê alguns utensílios utilizados na capoeira, mas o mais importante, nós vamos conversar com mestres que fizeram a capoeira se tornar tão importante em Juiz de Fora e região e que até hoje conseguem manter a tradição da capoeira viva na nossa cidade. Vou chegar para tomar meu café agora. Para começar esse bate-papo, gente, primeiro que a gente está aqui com vários mestres importantíssimos para a história da capoeira em Juiz de Fora e região. E claro que para o início dessa conversa eu estou aqui com o mestre Beto Capoeira, que é o dono desse espaço, desse lar, que é todo voltado para a capoeira, né, mestre? Eu tenho 56 anos de capoeira já. Entendeu? Aí eu tenho aqui a minha cesaria aqui, o grupo de capoeira viva, que foi no dia 8 de janeiro, entendeu? De 1976, eu fui formado por ele e montei meu grupo de capoeira. Então hoje, até hoje a gente está aí lutando com a capoeira, fui para fora, dei aula há alguns tempos, dei aula na PAI, dei aula em vários lugares. Como que foi para o senhor, ao longo dos anos, se envolver tanto com a capoeira a ponto de ter todo esse acervo aqui? Eu aprendi com o mestre Jô a seguinte coisa: a partir de agora que você é mestre capoeira, você vai caminhar com as suas próprias pernas, foi as palavras dele, você vai caminhar com as suas próprias pernas. E eu entendi aquilo o seguinte: eu como mestre capoeira, então agora eu tenho que estudar capoeira. Então, para mim ter tudo que eu tenho, meu acervo, minha casa, meu modo de ser na capoeira, tudo eu aprendi com ele da seguinte forma: estudando capoeira. Fui à Bahia 10 vezes, Paraguai, Uruguai, Argentina com capoeira, campeonatos brasileiros, entendeu? Tudo com capoeira. Eu formei, entendeu? Policiais militares, eu formei pessoal da Marinha, e um monte de gente. O mestre Amorim falou uma coisa interessante: eu vou trazer minhas crianças, meus alunos aqui, para poder conhecer o teu acervo. Isso, ó, para mim, ó, é um parabéns mesmo. A casa do mestre Beto Capoeira é praticamente um ritual. É tudo muito separado aqui. A Marta, a esposa dele, que eu sei que toma conta de tudo aqui também. E me conta aqui uma coisa: como é que foi estruturada essa casa? Porque tem muita coisa do ritual também incluso aqui, não tem? Tem. Essa casa, ela foi toda estruturada assim para ser uma roda de capoeira por causa do meu mestre. Por quê? O meu mestre, aonde ele mora, entendeu? Onde ele mora, ele não tem condição de ter uma cesarinha dessa. Aí eu calculei comigo, falei, poxa, eu preciso, falei com ela, falei, Marta, eu preciso fazer uma cesarinha, o mestre está sempre aqui, entendeu? Aqui no lugar dele, até a cadeira dele, que é menorzinha, ali foi feita no tamanho dele, para que ele tenha mais conforto e tudo com a idade dele. Porque ele não pode ser um mestre de capoeira que vai cair no esquecimento aí, sendo que ele me formou a mestre de capoeira. Eu não seria um mestre de capoeira se eu abandonasse o meu mestre. E falando sobre essa questão do mestre, da história, da essência, a gente está aqui com a honra do mestre Jô, que são mais de 60 anos aí de capoeira, né, que ensinou muita coisa pro Beto, pro mestre Beto Capoeira. Jô, me fala como é que surgiu o seu amor pela capoeira lá anos atrás, aí, alguns anos atrás. É que eu estudava no colégio primário e no caminho de casa para casa, sempre tinha lá um pessoal que vinha do Rio, né? E ficava jogando aquela capoeira por ali. Então eu não ensinava ninguém, né? Eu ficava vendo aqui, fui praticando aqui por porta a porta, fazendo filiado. Aí passou ao longo dos anos, né? É que eu conheci o Darcy, que me viu fazendo o movimento, você está tudo errado, rapaz. Vou te levar para o mestre Clóvis, que é um dos pioneiros da capoeira de fora, que eu fui formado por
por ele. Aí ele me doutrinou na capoeira, né? Me ensinou a capoeira para ensinar a capoeira. Se você ensina um movimento de golpe, ele tem que saber o que fazer aquilo, tem que saber as consequências daquele tipo de coisa, né? Porque o que está jogando com ele na roda não é inimigo dele, é apenas um adversário de roda de capoeira. Quando eu estava comandando uma roda, que eu via que chegava um com má intenção, aquele dele nem estava na roda mais não. Como que é para o senhor ter vivido 60 anos, assim, até hoje de capoeira, mas com amor, dedicado desse jeito? O senhor imaginava a vida do senhor sem capoeira? Desde quando a capoeira me adotou, que é diferente você adotar a capoeira, né? Você se sente naquela obrigação, quer dizer, uma missão a ser cumprida, né? A capoeira, ela tem que ser estudada em seus mínimos detalhes, né? Porque o mestre de capoeira hoje, como sempre, né, ele tem que ser observador, ele tem que ter autoridade, não ser autoritário, né? Ele ter a noção de saber ensinar o aluno, ter paciência com esse aluno. Aquele aluno que está mal, ele tem que prestar atenção mais nele, que pode ser um dos melhores. Como que é estar num lugar perto de tantos outros que vieram e ajudaram na construção da sua história também com a capoeira? Para mim é uma grande honra, né? Assim, estar no meio do mestre Jô, mestre Beto, mestre Amorim, que por sinal comecei com o mestre Beto, depois ele foi para Barra Mansa, um período, e eu parei, aí eu fui treinar com o mestre Amorim. Treinei um bom tempo com o mestre Amorim. Então, para mim, é uma coisa uma gratificante demais, é uma honra muito grande. O meu sangue, ele não corre no corpo, ele ginga. Entendeu? Ele ginga na veia. O que você falaria para essas novas gerações que estão chegando agora, que ainda podem herdar ainda a história da capoeira, o legado? O legado da capoeira eu acho muito importante, né? Mas a gente não pode deixar de seguir as tradições da capoeira, a hierarquia da capoeira que ela tem, não pode se deixar essa hierarquia perder, porque ela é muito importante para manter a nossa arte atuante nesse aspecto, né? Só quem pratica sabe, né? Capoeira para homem, para menino, para mulher, entendeu? Só não joga capoeira quem não quer. Esse momento bacana dessas histórias que a gente está escutando aqui, eu vou conversar com o mestre Amorim, que tem um legado também, que faz um trabalho muito importante em Juiz de Fora. Hoje, quando o senhor olha para trás, quando tudo que passou na capoeira, esses momentos de troca com os alunos, o que o senhor avalia hoje que mais marcou assim, na história da capoeira de Juiz de Fora? Hoje a capoeira está em tudo quanto é centro, né? Nas universidades, nos colégios, né? Então melhorou muito, porque no meu tempo a gente fazia capoeira, a capoeira era marginalizada, entendeu? Comecei com 11 anos e aí eu estudava lá no estadual e um amigo meu falou comigo assim, professor, o Alexandre faz capoeira. Falou, então toma cuidado com ele, né? A gente não andava com roupa escondidinha, né? Hoje não, hoje está nos grandes centros, as coisas cresceram muito, né? Capoeira hoje é patrimônio material da humanidade. Eu só vejo coisa de boa na capoeira. E para fechar essa roda de conversa que a gente teve aqui, para guardar pro coração, né? Essas memórias todas que a gente está trocando aqui, a gente vai ouvir um pouquinho, né? Claro, do som do berimbau, né? Boa parte da vida da gente que é capoeirista é focado para a capoeira. Como se diz assim, você parou na capoeira, então você não conta tempo. Poxa, se eu estou vivo, eu conto tempo todo dia. Né? Então a capoeira nunca te abandona. Capoeira é arte, capoeira é cultura, capoeira é amor, capoeira é música. A capoeira é uma arte. É uma arte. Capoeira é um grito que o chicote não calou. Entendeu? Essa é a capoeira.
demais, Coisa né? linda, É nossa, lindo. que E eu nem história. imaginava que tinha esse espaço, né, essa riqueza de detalhes. E vocês viram aí que ele fala muito do termo senzalinha. Sim. E a explicação, assim, para as pessoas de casa entenderem, porque antigamente os escravos, né, desenhavam e guardavam muita memória da religião também durante as rodas de capoeira, num espaço. Então eu conversei com o mestre Beto, né, a Samela, que me ajudou nessa produção aí também. Ele falou que a casa dele tem que ter um espaço dedicado à religião. E lá na casa dele, né, do Beto, ali naquele espaço, também tem tipo um santuário mesmo ali.